Seja muito bem-vindo a mais uma análise do Record. Em tempo de Mundial, os clubes já preparam a próxima época, nomeadamente o Benfica, que vai ser o primeiro a começar a nova temporada com as pré-eliminatórias da Liga Europa. Tem novo treinador, Marco Silva, e por isso são esperadas muitas mudanças no Seixal e na Luz. O Luís Pedro e também o Filipe fazem-me companhia nesta análise. Olá, muito bem-vindos. E Luís, começo por ti. Que futebol podemos esperar de Marco Silva no Benfica? Bom, Marco Silva prometeu que era um Benfica dominador, um Benfica ofensivo e um Benfica ganhador. No fundo foi isso que ele prometeu. É claro que em termos de competições internas isso vai ter de acontecer, pelo menos o dominador e o ofensivo. Vamos ver se será ganhador, porque o Benfica parte para a nova temporada, apesar de ter um treinador que vai estar em estado de graça durante algum tempo. O Benfica parte com alguma desvantagem, porque, em primeiro lugar, porque provou o ano passado ser mais fraco do que os rivais diretos, Sporting e Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto está, por aquilo que nós sabemos, a fazer contratações cirúrgicas. Também não precisa de mais, porque a equipa deu boa resposta o ano passado. E o Sporting, pelo menos eu diria, praticamente em termos de entradas, já tem um mercado praticamente feito e se calhar há 2 ou 3 semanas, portanto, vai muito adiantado. O Benfica, à hora que estamos a gravar esta conversa, eu não conheço ainda nenhum jogador contratado ou sequer um jogador em vias de contratação. Portanto, as coisas vão ficar... O Benfica vai ficar... vai partir um bocadinho atrás dos rivais. Isso não quer dizer, como é evidente, que seja um fator impeditivo para uma boa temporada. Aliás, Marco Silva, pior do que fez Mourinho, estou a falar em resultados, na época passada, não fará, com certeza. O Mourinho não ganhou nada, nem sequer o segundo lugar que daria acesso à Liga dos Campeões conseguiu, e teve essa possibilidade na mão, esbanjou-a. Vamos ver, eu parece-me que o primeiro passo, e pelos dados existentes, será recuperar os jogadores que ficaram. E parece-me que Sudakov será, de alguma forma, encarnará esse espírito, será a primeira pessoa a encarnar esse espírito. Sabemos que Marco Silva gosta do ucraniano. Vamos ver que hipóteses é que lhe dará. Eu estou convencido que lhe dará muitas. Agora, não sei que resposta é que terá o jogador, sabendo que a jogar será atrás do ponta de lança e já pelo menos Rafa para essa posição. Filipe, para quem não acompanhou o Fulham nos últimos anos, e não sei se podemos esperar exatamente o mesmo tipo de futebol, porque o Fulham jogava para determinados objetivos na Liga Inglesa, o Benfica espera-se que jogue pela dimensão em Portugal para ganhar títulos, coisa que o Fulham, pela dimensão do clube, pelo orçamento, não conseguia. Vai ser um futebol ofensivo? Vai ser um futebol com o chamado autocarro? O que é que podemos esperar deste Benfica? Boa tarde. Estás a jogar bem em antecipação, porque eu ia exatamente falar disso. O Marco Silva vai sair de uma classe média em Inglaterra para voltar à classe alta em Portugal. Ora bem, o Marco Silva jogava em 4-2-3-1. E eu penso que é isso que ele vai fazer no Benfica, que era aquilo que também fazia Mourinho. Ou seja, ter 2 médios físicos corpulentos. Vamos ver se o Barrenetxe e o Rios não vão encarnar bem nesse papel. Podemos amplificar isso um bocadinho mais à frente. Mas, acima de tudo, ele aqui vai ter que... Obviamente, estou à espera de um Benfica positivo, de um Benfica, se calhar, com umas dinâmicas um bocadinho diferentes do que aquelas tinha com José Mourinho. Obviamente que o Marco Silva vai impor mais o seu cunho, mas em termos de desenho tático de base não vai mudar muito. Ele, no Fulham, daquilo que eu vi, jogava às vezes em 3-5-2, às vezes fechava assim, que exatamente por aquilo que tu estavas a dizer, ou seja, em vários jogos, e isso não vai acontecer no Benfica, pelo menos domesticamente falando. Vai jogar sempre para ganhar. No Fulham não jogava sempre para ganhar. Contra o Arsenal, contra os Cities da vida e os Liverpools, ele tinha que ser um bocadinho mais conservador. Fazia também uma coisa que era muitas vezes sem bola, ficava em 4-4-2 e o segundo elemento da frente, vamos ver se não vai ser o Sudakov. O Luís Pedro também já deu aqui uma pincelada sobre isso. Ficava a encostar mais para fazer a primeira linha de pressão sobre o adversário. Agora,
se me perguntares o que é que eu espero do Benfica, eu espero que seja um bocadinho mais Benfica, no sentido de que seja um Benfica mais autoritário e que não seja um Benfica que facilite como facilitou o ano passado, porque uma equipa que coleciona todos aqueles empates não é o Benfica e muito menos é um candidato ao título. E Filipe, começando por ti esta segunda parte da análise em que vos proponho que se foquem, olhando para o plantel que está neste momento no Benfica, quem é que vês de caras a encaixar no perfil que Marco Silva pode procurar e quem é que de todo não se enquadra? Richard Rios. Eu acho que é um jogador que pode dar a dimensão que o Marco Silva pretende e é um jogador que também vai à procura de mais. Eu acho que ele é o primeiro a ter a noção que não correspondeu a tudo aquilo que ele esperava, àquilo que eu vi dele no Palmeiras, àquilo que ele custou. Portanto, eu penso que é um jogador que pode ter um papel muito importante. Posso estar redondamente enganado, se os factos me desmentirem, cá estarei para assumir. Mas parece-me que é um jogador que, em termos de transporte, em termos de agressividade, vamos ver também como é que ele vai correr o Mundial. Ontem entrou num jogo que não foi fácil, mas isso agora é outra guerra contra o Uzbequistão. Eu vi um bocadinho daquilo e confesso que fiquei ainda mais preocupado. Já ia mal disposto quando cheguei a casa, fiquei mais preocupado quando me fui deitar. Mas isso agora é uma outra questão. Em termos de jogadores que podem sair, olha, eu acho que um jogador como o Dal é curto para o Benfica. Não estou a dizer necessariamente que vai sair. Acho que vai perder protagonismo, no mínimo. O Benfica, fala-se muito do guarda-redes. Está-se a falar do guarda-redes. O Record também foca exatamente isso. Está-se a falar do avançado de centro, do ponta de lança. Está-se a falar de um central. Mas eu penso que o Benfica precisa de mais qualquer coisinha para a lateral esquerda. O Dal parece-me manifestamente curto. E há um outro elemento que eu quero focar aqui, e para terminar, que é o Prestiani. O Prestiani fez a sua melhor época no Benfica. É um jogador com potencial imenso, mas não é um jogador querido no Benfica. Não é um jogador que, face àquilo que se passou, não creio que ele tenha tido a onda de solidariedade que uma situação daquelas implicaria. Não estou a discutir se tinha ou não tinha razão, isso já passou, mas a verdade é que é uma mancha que não sai. E viu-se em jogadores como Luque Bacchio e outros jogadores até de origem africana a questão com o Lopes Cabral. Já não tem Otamendi, que era o papá dele no Benfica, era o capitão, era um jogador que o protegia muito. É um jogador que, enfim, no treino vê-se que é aquele jogador um bocado mais reguilo, um bocado mais irrequieto, dá jeito a jogar em jogo contra adversários em treino, irrita um bocadinho. Portanto, eu não sei se o Prestiani vai ter uma vida fácil no Benfica que o espera. Luís Pedro, assinas esta lista do Filipe ou há aqui algum elemento que queiras destacar, tanto nas duas perspectivas, que possa não se enquadrar neste novo Benfica ou que de caras encarna o espírito que o Benfica quer para esta temporada? De caras, nem numa situação, nem noutra, muito sinceramente. Nós temos que ver, em primeiro lugar, quais são os jogadores que o Mundial vai tirar do Benfica. Isso pode acontecer. E vamos, Quem é que antes que possa acontecer? Chaldrup, por exemplo, o próprio Richard Rios, podem fazer bons mundiais e saírem. O facto é que Noruega e Colômbia já jogaram e nenhum deles foi titular, porque poderá indiciar que não terão grande valorização. Depois, o Benfica tem que, obviamente, colmatar uma lacuna que é uma grande lacuna neste momento, que é o facto de haver um central disponível. O Benfica regressa daqui a uma semana, já está a trabalhar para a nova época. Há um central disponível, que é António Silva. Depois virá Tomás Araújo, não sabemos quando. Esperemos que o mais tarde possível, que isso seria bom sinal para a Seleção Nacional. E depois aquilo que nós sabemos é que há miúdos da equipa B que vão ter de estar no arranque dos trabalhos, nem que seja para fazer número, não é? O Benfica precisa rapidamente, e eu volto a frisar, daqui a uma semana começa o trabalho, precisa de contratar, nem que seja centrais. E há aqui um aspecto, já agora, um parênteses, um aspecto muitíssimo importante. O Record já tinha noticiado e Rui Costa, de alguma forma, também confirmou isso julgo que foi na véspera da apresentação de Marco Silva. É que o Benfica não quer contratar, ou vai evitar a todo custo contratar jogadores que estejam nos mundiais. Portanto, a margem de... Os alvos já não são assim muitos, não é? É claro que pode haver sempre um inglês que não tenha sido selecionado, um francês que não tenha sido selecionado, mas um nigeriano que não vá ao Mundial, etc. As coisas não ficaram... o Benfica não ficou aprisionado por esse princípio, mas o mercado já não é o mercado completo, já é
o bocadinho disponível do mercado. E o Benfica, sendo assim, acho que mais importante se torna, mais necessário se torna começar a contratar já. Eu concordo, além da questão do central, que parece-me que é mais do que óbvia. A questão do ponta de lança, não me parece que Pavlidis dê já lá vamos ao tranquilidade. ponta de lança. E há a questão que o Filipe aflorou do lateral esquerdo. Dal, já há muito tempo que vimos dizer isso, só para concluir, Sim. não é jogador para ser titular do Benfica, e aquilo que vimos de José Neto, principalmente na equipa B, faz-me pensar que ele ainda precisa de um tempo para queimar etapas. Não parece que esteja pronto para ser titular, para assumir já a titularidade de uma equipa com a pressão do Benfica e os objetivos do Benfica. Mas estava a dizer, já vamos falar especificamente de Pavlidis, focando na questão do central, porque parece-me prioritária para o Benfica neste momento, até porque só tem António Silva para o arranque dos trabalhos. Parece que o Benfica vai ter António Silva e Tomás Araújo como os principais e depois tentar encontrar soluções que para quando precisar de mexer no centro da defesa, ou vai procurar um novo Otamendi? Eu acho que vai procurar um novo Otamendi, se quisermos colocar esse rótulo. Até porque o Benfica tem um problema acrescido, que não conseguiu ainda renovar contrato com António Silva. Não sabemos o que é que António Silva quer do Benfica e o que é que o Benfica quer de António Silva. Parece-me para o Benfica... O Record noticiou que vai esperar, não é? Para tentar perceber o que é que Marco Silva quer. Pois, mas vai apostar em António Silva com Tomás Araújo ou vai o Benfica tem que encontrar, independentemente disso, um central feito, um jogador com carreira. Não quer dizer que seja um Otamendi, se calhar um bocadinho mais novo, se calhar não tão importante, não vai conseguir contratar, obviamente, o capitão da seleção argentina, ou da seleção brasileira, ou da seleção francesa, não acredito nisso, mas vai ter que arranjar um jogador para ser titular indiscutível e para comandar a defesa. Pelo menos... num mundo perfeito teria de ser assim. E depois, até porque há aqui um problema de recursos humanos, de falta de recursos humanos, vai ter que encontrar com certeza outro, se calhar mais jovem, para ser uma aposta, diria, a médio prazo. Ficar só com Tomás Araújo e António Silva é curto. Não é que eles não tenham qualidade, mas o Benfica não joga sozinho, não é? Joga contra, em Portugal, Sporting e Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que o Braga dá na próxima temporada, e já foi assumido que quer lutar pela vitória, pela conquista da Liga Europa. Parece-me curto. Tem que contratar, tem que investir. O dinheiro não é muito, mas atenção, Rui Costa foi muito claro, independentemente do Benfica não ir à Liga dos Campeões, foi muito claro, garantiu aos adeptos, para quem estava a falar nessa circunstância, que o Benfica teria um plantel para lutar por todas as competições. Ele vai ficar refém dessa frase. Filipe, focando, e há pouco abordaste assim por alto a questão de Trubin. O Benfica tem um guarda-redes que dá garantias, ou precisa de ir à procura de, e permitam-me aqui a comparação, até porque é uma figura do Mundial, precisa de um Diogo Costa como tem Farioli? Sim, o Trubin é um guarda-redes muitas vezes incompreendido, não é consensual, se é que alguém é um pouco mal amado. Eu noto isso no benfiquismo, digamos assim. Tu falas com as pessoas na rua e percebes-te rapidamente que o Trubin não tem se calhar todos os fãs que na minha ótica deveria ter. Eu acho que ele tem valor para ser titular do Benfica. Agora, não está, se calhar ao nível de outros antecessores que ele teve. Ele não é o Ederson, peço desculpa, ele não é o Oblak, ele é o Trubin. Também não há muitos Ederson. Certo, não há, pronto, o Benfica está mal habituado. O Benfica está habituado a ter grandes guarda-redes estrangeiros, com alguns flops pelo meio, mas isso acontece, é da vida. Agora, eu acho que o Benfica tem de arranjar, sobretudo, um guarda-redes que faça, se calhar, o Turbino correr mais um bocadinho, porque, com todo o respeito pelo Samuel Soares e sem prejuízo do seu valor, não me parece que é alguém que faça Turbino tremer. Isto é um trava-línguas agora. Mas penso que o Benfica não acho que seja uma... Há a questão de poder negociar o jogador, como é óbvio. O mercado aqui pode ter alguma palavra a dizer agora. Eu não vejo a baliza como, digamos
digamos, algo que o Benfica tenha que atacar ou que tenha uma maior premência em termos de recomposição do plantel. Eu olho mais para o centro da defesa e corroboro tudo aquilo que o Luís Pedro disse, por exemplo, em relação ao António Silva, e permite-me só dar aí uma pequena pincelada, porque quando o António Silva explodiu na cena, nós, passado todo este tempo chegados aqui, estávamos à espera de falar de outro António Silva. Não é deste António Silva que não vai sequer ao Mundial, e isso tem alguma relação, é certeza, parente próximo com a falta de crescimento que ele tem tido. Eu esperava ver outro António Silva, sinceramente. O melhor central do Benfica já há muito tempo que responde pelo nome de Tomás Araújo. Essa é que é a verdade, e isso está refletido em tudo. Otamendi também já estava, não vamos ter medo das palavras, decadente, e o Benfica precisa de facto de um jogador com um perfil mais impositivo, digamos, do que aquele que tem. E aqui estou a falar de temperamento, não estou a falar de rendimento nem de qualidade do que tem o Tomás Araújo. Mais um xerife, pronto. Mas eu estou mais a olhar até para a questão do ponta de lança, mas aí convido-te a ti a fazeres uma questão. Então era isso que eu vos ia propor. Tenho cerca de 2 minutos para cada um de vocês, e se conseguissem dividir a questão, Pavlidis, qual poderá ser o plano para Pavlidis, e Rafa, porque na verdade foi quase retratado como o salvador da segunda metade da época, que não chegou a ser. Portanto, o que é que pode fazer neste novo Benfica, sendo que Sudakov vai ter a partir de um papel de destaque? Sim, também espero que o Sudakov tenha esse papel de destaque. Todos os indicadores apontam nesse sentido. Muito rapidamente, o Rafa eu penso que é sempre útil, porque é um jogador que em velocidade e com bola faz coisas que eu nunca vi nenhum outro jogador fazer em nenhum outro lado. O Rafa é um jogador especial em todos os aspectos, até na sua personalidade, que às vezes é um pouco indecifrável. Agora, em relação ao ponta de lança, eu acho que o Benfica aqui pode vir a ter um problema, porque o Pavlidis está numa fase da sua carreira em que claramente está a olhar para outras direções, está a olhar para outras latitudes, pela idade que tem, está aberto a um outro desafio, é a maior garantia de golos que o Benfica tem, 2 épocas 60 golos. Isto diz alguma coisa, teve o azar, foi do outro lado da estrada, a ver sempre alguém que faça mais golos do que ele. Mas o Pavlidis é um jogador com valor, é um dos bons avançados que o Benfica teve na sua história recente, indubitavelmente, e isto pode ser um problema até porque a pré-época está aí a bater à porta. Luís Pedro, vamos ver Rafa como extremo? Não, acho que não vamos nunca mais ver a Rafa como extremo, porque já não tem aquelas valências de um extremo. E não só os últimos tempos na Turquia provaram isso, como a utilização que Mourinho lhe deu também no fundo prova isso. O Filipe referiu-se há pouco do Rafa, daquele Rafa que vai ficar para a história, daquele jogador espetacular, mas a vida às vezes é cruel para toda a gente tem aniversários uma vez por ano e vai caminhando para o fim. Eu fiquei muito desiludido com o papel que Rafa teve no Benfica desde janeiro, desde que regressou. Acho que teve muito pouca influência. Foi um jogador que raramente deu sequência a uma jogada e passado o ano, estando ele mais velho, não estou à espera que consiga fazer melhor, independentemente do treinador. Depois há aquela questão do ponta de lança. O Pavlidis na última metade do campeonato acho que foi uma desilusão. Acho que é um jogador que parece cada vez mais que já não está com a cabeça no Benfica. Nunca foi também um ponta de lança extraordinário, foi um ponta de lança que a determinada altura foi muito útil. E há aqui, depois coloca-se outros problemas. Ivanovic não se assumiu como alternativa na última temporada, fez um ou outro jogo interessante, mas não se assumiu, e parece-me que Anísio Cabral ainda é muito jovem. O Benfica vai precisar de um ponta de lança, só que um ponta de lança bom custa um balúrdio de dinheiro, não sei como é que isso vai acontecer. Se me permites, só para isto não ser eu não estar aqui a dizer sim senhor ao Filipe e o Filipe a mim, deixa-me discordar da questão do guarda-redes. Parece-me que Trubin, eu acredito que o Benfica não tem melhor, acredito que não possa arranjar melhor, mas Trubin é um guarda-redes que, na minha perspectiva, falta-lhe muito para poder ser titular de um Benfica, se quisermos um Benfica ambicioso. Eu não consigo conceber como é que um guarda-redes de uma equipa grande não sai da baliza, não tem qualquer gestão da profundidade. Apontava-se o dedo a Vlaco Dimos nesse aspecto, e Trubin provou ser muito pior. É claro que às vezes faz uma ou outra defesa impossível, mas parece-me que é curto.
Meus senhores, muito obrigada pela vossa análise e vamos fazer mais daqui para a frente, até porque a pré-época do Benfica está quase a arrancar, ainda aguardamos novidades quanto a reforços. Brevemente também faremos a análise daquilo que Sporting e Futebol Clube do Porto podem fazer na próxima época. Até uma próxima oportunidade.